E quando os filhos crescem e eu entendo, né, que eu estou numa relação com meu marido, com meu namorado, né, seja essa pessoa quem for, e quando eu entendo que eu não tenho mais a mesma necessidade, eu posso ter uma crise de identidade? Pode. Você pode ressignificar isso, né? A gente pode entender que é um processo que demanda tempo, assim como demandou tempo você ser auxílio para o seu filho. Como que eu faço isso? A gente cresce muitas vezes diferente, né, da cultura voltada pro homem, né, sem ter tantos hobbies à vista. Como assim? O, o homem, né, o pai, ele joga futebol, ele encontra os amigos, às vezes, ali no churrasquinho. E a mulher, o que ela faz? Muitas vezes ela brinca de boneca, e brincar de boneca significa, né, brincar para um dia você ser mãe. Quais brincadeiras na vida adulta, né, entre aspas, a mulher está fazendo, né? Então, socialmente falando, esse lugar pode trazer para a mãe um lugar de você tem que ser mãe, isso é uma cobrança implícita, aí você vai lá, exerce esse papel e depois tem o papel de se reconectar com você mesma, né? E é muito importante que nessas mudanças de fase, ao ter um filho, né, ao ver ele crescer, você também ter uma rede de apoio, não só porque você é a mãe, e sim porque você é um ser humano, né, que também vai ficar triste, que também vai ter os dias bons, os dias ruins, vai ter raiva e vai passar por N sentimentos, né? Você não está isenta disso. O problema pode ser que é esperado que você dê conta de tudo e não tenha, né, a preocupação de ter outros sentimentos a não ser ofertar amor. Isso é idealizado, assim como em algum momento os filhos são idealizados, né? Nós podemos projetar neles coisas que nós gostaríamos de ter vivido, de ter passado. Às vezes eu posso estar protegendo ele de algo que eu temo. E ao se deparar com a ideia de repente, você ter uma vida da qual não exista mais o cuidado, é um lugar do qual, se você tiver um parceiro, né, ou um apoio psicológico, isso vai ser muito necessário, porque quando eu me volto muito a uma criança, eu posso deixar um pouco de lado alguns relacionamentos do qual eu faço parte e eu também preciso existir. Você não é só mãe, você tem vários outros papéis que vão tendo menos necessidade porque a maternidade exige um pouco mais de atenção, mas não significa que quem está à sua volta precisa te deixar de lado também. Então, se você teve um filho recentemente e a sua esposa, por um tempo, né, está se dedicando a ele, entenda que isso é periódico, apoie, né? Você não está ajudando a sua esposa, você está fazendo algo que é ser funcional enquanto pai, enquanto marido, né? Então essa ideia de fazer só quando pede significa que está faltando uma atenção ali para algo que você faz parte, né? Você que está num relacionamento, que está num casamento. Então é fundamental, né? O parceiro que está junto entender que é um processo quando você tem, né, um recém-nascido de adaptação, mas a relação precisa continuar existindo. Então, esse resgate de identidade é muito importante acontecer com um apoio, entender que por um tempo ser mãe o dia inteiro vai acontecer se for possível, mas em outros momentos aquela mulher é sua esposa, sua namorada, vocês tiveram um relacionamento antes de ter aquele filho. Então, resgatar relacionamentos é uma coisa que também não pode ficar só no dever daquela mãe. As pessoas que estão em volta precisam começar a se conscientizar
que não é porque existe agora um outro papel na vida daquela mulher que eles não podem mais existir. Não vai existir talvez como antes, mas em algum momento é importante que essas outras relações sejam contribuintes para que aquela pessoa também não se esqueça. Então, se você teve uma depressão pós-parto, é importante ter pessoas à sua volta cuidando de você também. Não é porque seu filho nasceu que você não precisa mais de cuidado, mas a nossa tendência, né, de pessoas que não têm o lugar de fala é julgar, é questionar, sem perguntar, tá tudo bem? Como que você tá? Como que você tá passando por esse processo? Parece bobeira, mas escutar o que o outro tem a dizer de um momento que exige muito é uma das maneiras de acolher, é uma das maneiras de tentar entender o que está acontecendo, porque de fato você não vai saber como é estar nesse lugar, você vai saber como é observar esse lugar. Então, para o Dia das Mães, vamos lembrar que não adianta comprar um presente para sua mãe que vai ser o eletrodoméstico da casa. Isso não é presente para a mãe, isso é presente para o lugar que você acredita que ela funciona. Mas não é só ela que mora na casa, não é só ela que usa geladeira, que usa máquina de lavar. Então isso não é presente para Dia das Mães. Presente para Dia das Mães muitas vezes é um abraço, é um estar junto, é dar algo a ela, não a funcionalidade da casa. A gente tem que aprender a desassociar a ideia de que a mãe é a parte funcional única do ambiente que você está inserido e lembrar que ela é um ser humano com desejos, ela é um ser humano que também tem as suas vontades, que por muito tempo pode inclusive ficarem de lado, né, ficarem ali para escanteio por conta que é necessário dar conta de outras situações da família, do trabalho. Então, quando a gente for presentear uma mãe, a gente tem que lembrar que tem que ser a pessoa, tem que ser ao ser humano, não ao papel de heroína, não ao papel da superpoderosa, né? Ninguém está inserido nesse lugar. Nós podemos olhar com muita admiração, nós podemos olhar com cuidado, mas a gente tem que olhar também lembrando que aquela pessoa vai falhar. Se ela falhar uma vez, não significa que ela é ruim em todas as outras coisas. Significa que ela está aprendendo. Então, a gente também tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a gente julga a mãe solo, né? Ah, e é o final de semana que o filho tá com o pai. Ela também tem o direito de se divertir, de sair, de renovar a vida dela, né? Não é porque você é mãe que você não vai poder viver outros aspectos da sua vida. Mas nós costumamos julgar a pessoa quando ela está vivendo uma vida para além desses filhos. Por exemplo, numa entrevista de emprego, é muito comum quando existem filhos, né, ali na situação, os entrevistadores perguntarem: mas se acontecer alguma coisa com os seus filhos, tem alguém para ficar? Esse é o tipo de pergunta que raramente a gente vê ser algo que vai existir na hora de fazer uma entrevista para um pai, né? Então vamos colocar a mão na consciência e parar para analisar em que momento eu olhei para uma pessoa que é a mãe e eu me dei a referência de que essa mulher não pode errar, não pode falhar, que ela não pode se estressar, que ela não pode passar por problemas, e comecei a exigir algo dela que nenhum de nós vamos ter, que é a perfeição. Então, no processo de aprendizagem, ao ser mãe, você sendo mãe, o seu filho também está aprendendo a ser alguma coisa ali na relação. Só que esse julgamento social que a gente aprende é uma coisa que a gente também tem que parar para analisar.
Será que eu realmente sei como é estar nesse lugar, nessa situação? Quando eu olho um recorte e eu vejo uma situação difícil que aquela mãe está passando, você sabe aquele momento, você não sabe todo o resto da vida dela, tudo que está acontecendo com ela. Então, né, não só um marido, um namorado, alguém que está tendo uma relação ali com a mulher. Acho que as outras pessoas da família, os amigos, é muito importante a gente ter essa conscientização de que nós podemos ser amparo, mínimo que seja, para que esse lugar que a mãe muitas vezes está, que é o de julgamento, que é o de culpa, seja menos agressivo, seja menos ferido, né? A mulher, ela tá se dedicando a sempre alguma coisa o tempo todo, mas a mulher que está se dedicando à maternidade, ela tá sempre acessando a culpa e sempre sendo extremamente julgada, como se estar naquele papel fosse uma condição fácil. Se fosse, ninguém precisaria passar pelo crescimento e processo de aprendizagem. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Por que que a mãe não pode estar aprendendo também?